Olá, eu me chamo Larissa Mondego Furtado, estou no terceiro período de Relações Internacionais e o tema do nosso TED Talk de hoje é a política de boa vizinhança do governo de Franklin Delano Roosevelt, nos anos de 1933 a 1945. No entanto, para compreendermos melhor essa política, os motivos de sua implementação, o impacto dela e nos aprofundarmos nela, é necessário a gente contextualizar a época. Então, a política de boa vizinhança, ela é idealizada e vem a ser implementada num contexto de entreguerras. Ela é idealizada ainda nos anos 20 por Herbert Hoover, que foi secretário do Comércio e veio a ser ser presidente, né, nos Estados Unidos durante a época da Grande Depressão e implementada durante o governo de Franklin Roosevelt, na transição da década de 30 para a década de 40, onde na Europa a gente tinha o Partido Nazista ascendendo internacionalmente. Então, para a gente entender como esses fenômenos se encaixam, a gente precisa retomar alguns pontos. Até a Primeira Guerra Mundial, as relações internacionais eram governadas por uma noção de equilíbrio de poder, que era a regulação do sistema internacional por umas poucas grandes potências que, por acaso, estavam localizadas na Europa. Esse pacto europeu, ele havia construído uma ordem internacional baseada na visão comum do que era tragável, do que era aceito, do que não era aceito pelas grandes potências e seus interesses. Então, com a chegada da Primeira Guerra e o fim dela, essa concepção de equilíbrio de poder, ela cai por terra. E a tentativa que vem, quando essa concepção cai por terra, de criar uma nova ordem mundial baseada na cooperação, que no caso é a Liga das Nações, né, os 14 pontos de Woodrow Wilson e tudo mais, fracassou. Portanto, o período entre guerras, onde a política do bom vizinho ela é concebida, ela representou um desafio muito crescente, certo? Porque as novas potências na Europa e fora dela também, elas buscavam aumentar a sua influência, enquanto as antigas potências, já bem estabelecidas, né, antes, elas buscavam frear seu próprio declínio, como, por exemplo, a Grã-Bretanha. Na América Latina, por exemplo, durante esses 20 anos de crise, né, escritos por Edward Carr, a gente tem o declínio da influência britânica e um crescimento da influência alemã e estadunidense. Mas, do ponto de vista ideológico, segundo Gerson Moura, três correntes principais, né, o liberalismo, o fascismo e o socialismo, lutavam pelos coleções dos povos latino-americanos. Mas do ponto de vista da influência política e econômica, a Grã-Bretanha defendia sua posição, enquanto os Estados Unidos e a Alemanha eram relevantes na medida em que o crescimento de seu sistema de poder colocava esses dois países em posições antagônicas perante as nações latino-americanas. Enquanto os alemães enfatizavam o autoritarismo antiparlamentar, o protecionismo econômico e o nacionalismo militar, os Estados Unidos defendia a internalização do livre comércio, né, a democracia liberal. Então aqui a gente tem posto que a América Latina ela não era um espaço e não era só palco de uma guerra comercial, mas de uma disputa política e ideológica, justamente quando formas autoritárias de governo e o nacionalismo econômico estavam crescendo e florescendo na parte sul do continente. Então, a influência alemã na América Latina e sobretudo no Brasil só aumentava nessa época, porque a Alemanha era uma potência em ascensão e os Estados Unidos também eram, eles estavam disputando influência aqui. Então, entre 1934 e 1939, a gente tem o comércio entre o Brasil e a Alemanha muito forte. Por exemplo, nos anos de 1938, o Brasil exportou para a Alemanha 30% de todo o algodão que era importado por ela. E a Alemanha ela importava a maior parte da borracha brasileira. Então, esse tipo de cooperação através do comércio com o país europeu contrariava os interesses comerciais dos Estados Unidos na região. Então, havia uma disputa de influência com a Grã-Bretanha, mas também havia a ameaça germânica no continente. Então, é nesse contexto
de disputa por influência em que é aplicada a política de boa vizinhança, que, entre tantas coisas e tantas estratégias, possui um discurso de Estados Unidos, protetor do continente contra as ameaças externas. Bem tradicional, né? Se a gente olhar, por exemplo, um pouquinho da história da política externa estadunidense, se deparar com a doutrina Monroe, né? E com seus objetivos de manter essa influência, expandir essa hegemonia, bem tradicional, né? Visto que a política de boa vizinhança, ela tem esses objetivos também. Então, como foi dito, para a gente se aprofundar, né, um pouquinho mais e a gente ter uma definição um pouco mais palpável, o que era, de fato, a política de boa vizinhança, do que ela tratava. Então, como foi dito, a gente está aqui num contexto de disputa de influência na América Latina. Herbert Hoover, ali na década de 20, ele já havia percebido o efeito contraproducente do intervencionismo dos governos de Roosevelt, aqui no caso o Theodore, e o Taft, né, com o Big Stick e a diplomacia do dólar. Então, a política de boa vizinhança que ele idealizou ali, ela trata justamente da mudança de perspectiva estratégica dos Estados Unidos na América Latina, onde as tradições de intervenção e a formulação política, que antes tinha base na doutrina Monroe do século XIX, no Colorado de Theodore Roosevelt, são trocadas por um modo mais brando de adquirir e exercer poder e influência através da negociação diplomática e da colaboração econômica. No entanto, a gente tem um histórico muito grande de intervenções estadunidenses na América Latina. Então, para ganhar a confiança dos latino-americanos, que já vinham pressionando os Estados Unidos, né, para não intervenção desde a 6ª Conferência Internacional dos Estados Americanos, realizada em Havana em janeiro e fevereiro de 1928, e da 7ª Conferência Nacional dos Estados Americanos, né, realizada em Montevideo, o Franklin Delano Roosevelt, ele retira os marinhos dos países centro-americanos que sofriam a intervenção, estreita laços diplomáticos com os países sul-americanos e ele insere organismos multilaterais de negociação na pauta externa americana. Então, portanto, a política de boa vizinhança era baseada nos ideais pan-americanistas e tinha um objetivo de reaproximar e relacionar a América Latina com os Estados Unidos, de modo a rechaçar o intervencionismo militar. Como isso foi feito? Entre tantas estratégias, a política de boa vizinhança se apoiou no poder obtido através da cultura, o de persuasão, o de influência, né, que beneficiaria o detentor do poder, que aqui no caso é os Estados Unidos, a imposição do controle e o da coerção. Tudo isso através da cultura, porque embora alguns métodos do fazer político houvessem mudado, né, de intervencionismo para não intervencionismo, os objetivos da política externa estadunidense eles permaneciam os mesmos. Ele tinha a mesma influência da doutrina Monroe. Isso não muda. Então, no que diz respeito à economia, o discurso pan-americanista de cooperação e solidariedade no continente, ele ampliava as possibilidades dos Estados Unidos de garantir a formação de um mercado consumidor externo para os seus produtos industrializados, certo? Bem como acesso a matérias-primas necessárias para o seu parque industrial. E por que isso, né? Tem um interesse por trás. Porque devido aos efeitos da crise de 1929, a economia dos Estados Unidos exigia mercados internos e também ofertas crescentes de matéria-prima. E é sabido que a América Latina tem muita matéria-prima, então seria necessário criar mercados para a expansão de seus bens manufaturados. Certo? Então, a política de boa vizinhança, ela supria essas demandas, ela ampliava o comércio interamericano. Porque que maneira melhor de vender seu peixe de influência e consolidar-se como uma potência regional do que através da cultura, certo? Então, a gente tem ali estratégias de propaganda, muita propaganda americanista e o intercâmbio cultural, certo? Essas estratégias elas foram utilizadas. Então, por meio da propaganda, a gente tem uma imagem positiva dos Estados Unidos e de suas empresas disseminada. É uma aproximação ideológica que foi feita através do cinema, do rádio e principalmente por parte da imprensa. Então, é nesse contexto e é nessa época que a Carmen Miranda se tornou um símbolo da cultura brasileira nos Estados Unidos.
para apresentar uma boa imagem do povo latino-americano para os estadunidenses, porque eles não queriam só uma imagem boa dos Estados Unidos aqui, a gente precisava ter essa troca, certo? Porque senão de que modo essa política seria justificada, a política de boa vizinhança? Então, é nessa época que o Zé Carioca ele constrói para a Disney um estereótipo de brasileiro simpático e que a Coca-Cola ela substitui os sucos de frutas na mesa da classe média do Brasil. Certo? Isso no exemplo brasileiro. Nos outros países da América Latina a gente tem outros tipos de propaganda e tudo mais aplicados aos seus contextos de seus países. Mas a gente tinha que ter essa troca, né? Então, os Estados Unidos ele tinha que ser bem visto aqui e os povos americanos tinham que ser bem vistos lá. Certo? Então, esse intercâmbio cultural da América Latina ele se estendeu para as artes visuais, para a literatura e para a música. E por meio de acordos com as instituições culturais americanas, certo? Os artistas dessa parte de baixo do continente receberam bolsas de estudos. Então, é nesse sentido, a política de boa vizinhança, ela pode ser, sim, considerada um marco de disseminação do American Way of Life. E, mais tarde, a gente tem o conceito de American Dream of Life, porque é onde a consciência, o sonho e a realidade, elas não se misturam, elas não se chocam, porque a gente tem essa diferença. Então, a gente tem a disseminação desse conceito de American Way of Life e a consolidação da liderança estadunidense no hemisfério ocidental, certo? Então, a política de boa vizinhança, ela construiu e contribuiu para a hegemonia norte-americana. A criação do OCAA foi reflexo do reforço despendido pelo Departamento do Estado estadunidense para a promoção do modo de vida norte-americano como modelo a ser seguido pela América Latina. Então, esse esforço do Departamento de Estado na América Latina, ele buscava cultivar a admiração pela prosperidade dos valores americanos. Então, aqui a gente vê como os Estados Unidos ainda nutriam em si o ideal de civilizar os povos. Então, no Brasil, no caso brasileiro, aí a gente vai puxar aqui para nossa realidade, a política de boa vizinhança ela foi muito bem sucedida, com o apoio do Departamento de Imprensa e Propaganda do Brasil. E outros veículos de mídia também, como, por exemplo, a revista Em Guarda, que tinha em seus periódicos uma grande disseminação de ideais americanos, de progresso, das benesses do capitalismo e do liberalismo, de como os Estados Unidos civilizavam o mundo e tudo mais. A gente tem esse tipo de propaganda sendo jogada constantemente nos latino-americanos e nos brasileiros. Mas, no que diz respeito às relações entre Brasil e Estados Unidos, o período que se inicia com a década de 1930 aponta duas tendências que guiaram a política externa desses dois países, até a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem aqui o pragmatismo da política externa brasileira, rotulado por Gelson Moura como autonomia na dependência, que reflete o poder de barganha do Brasil ao perceber a sua importância na disputa entre Alemanha e Estados Unidos, certo? No período que antecede a Segunda Guerra Mundial. Então, a aliança entre a ditadura estado-novista de Getúlio Vargas e as potências liberais relaciona-se mais a uma questão de interesse nacional brasileiro do que uma simpatia ideológica, por exemplo. Então, a gente tem aí que distância pragmática adotada por Vargas até as vésperas de seu alinhamento com os Estados Unidos, mostrando o poder de barganha que o governo teve para negociar com seu apoio de acordo com o que fosse mais vantajoso para o Brasil, certo? Então, Vargas condicionou seu apoio ao cumprimento de exigências consideradas fundamentais ao interesse nacional, como fornecimento de material bélico às Forças Armadas brasileiras, a concessão de empréstimos, financiamento na construção da siderúrgica de Volta Redonda, de acordo com o projeto nacionalista do Estado Novo. Então, o Brasil ele tinha interesses, ele tinha suas exigências para que fossem cumpridos esses interesses. Então, depois dessas exigências serem cumpridas, o Brasil ele declara guerra à Alemanha e à Itália em 1942, certo? E passa agora a ambicionar uma participação mais efetiva na guerra. No entanto, no final do conflito mundial, os Estados Unidos ascendem a uma posição de maior potência mundial, certo? E suas ambições de hegemonia, elas
deixam de se concentrar apenas na América Latina, como vinha ocorrendo até então, desde ali a doutrina Monroe e até antes disso. 15 minutos é o que dá, espero que vocês tenham entendido bem o que é essa política de boa vizinhança, um conjunto de estratégias através da não intervenção de exercer poder e influência no continente americano como um todo, de aproximar as relações latino-americanas, certo? Com os Estados Unidos. E espero que tenha ficado claro. Em 15 minutos é o que dá. E é isso.